Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 4 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 10 ao capítulo 12, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ai dos que decreta leis injustas, dos que escreve leis de opressão, para negarem a justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem viúvas e roubarem órfãos. Mas que farei vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorreis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a ira e a mão dele continua ainda estendida. Outra profecia contra a Síria. Ai da Síria, centro da minha ira, a vara da minha mão e o instrumento do meu furor. Envio-a contra a nação ímpia, contra o povo da minha indignação, e dou ordens para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo e ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, não pensam em seu coração, não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir, desarraigar, não poucas as nações. Não é Calno como Carquemes, não é Amate como Arpade, e Samaria como Damasco. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Portanto, o rei disse: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e de Israel, então castigará a arrogância do coração do rei Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assenta no trono. Meti a mão na riqueza dos povos, como um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa e abrisse a boca ou piasse. Porventura glorificar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que se levantam com o bastão e levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor Deus dos exércitos enviará Tísica contra os seus homens, todos gordos debaixo da sua glória, acenderá a queima como queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da floresta e do seu campo fértil. Desta alma até o corpo será como quando um doente que definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouca que nem um menino saberá escrever o número dela. Acontecerá naquele dia que o restante de Israel, os da casa de Jacó, que se estiverem salvados, nunca mais se estribarão naquele que o feriu. Mas, com efeito, se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. O restante se converterão a Deus
forte, o Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, e o restante se converterá, destruição será determinada, transbordantes de justiça. Porque uma destruição é esta já determinada. O Senhor, sim, o Senhor dos exércitos executará no meio de toda a terra. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, contra ti levantar o seu bastão e o manejo dos egípcios, porque daqui bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para o consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela o flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe, e a vara estará sobre o mar, e ele levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado dos seus ombros e o seu jugo do seu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem de Aiate, Massa por Miagron, e Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estríbulo a voz, filhas de Gali. Ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madmena se dispersa. Os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião e ao outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. Os altos das árvores fortes serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brenhas da floresta e ao Líbano cairá pela mão do Deus Todo-Poderoso. E aí nós vamos ver o reinado pacífico do rebento de Jessé. Olha só, do cumprimento dessa promessa, nós temos lá em Mateus, capítulo 2, versículo 23, mais uma profecia sobre o Messias, e também nós vamos ver esse cumprimento lá em Apocalipse 5 e Apocalipse 22, 16. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo as vistas dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Num pequenino os guiará. A vaca, a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará com a toca da áspide, que é uma serpente, E já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Naquele dia, reconhecerão as nações a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. E aí a nova glória de Israel, uma continuação, naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar os restantes dos filhos do seu povo. Que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Então, onde eles estiverem espalhados. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá e recolherá dentre os 4 cantos dos confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom, Moabe, lançarão mão, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, ferindo, dividindo em 7 canais, de sorte que qualquer que atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do meu povo que for deixado da Assíria, como que houve em Israel no dia em que subiu da terra do Egito. E agora, o capítulo 12, o canto de louvor pela restauração de Israel. Orarás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico ele tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água da fonte da salvação e direis naquele dia, darei graças ao Senhor, invocai-o no seu nome, tornai manifesto os seus feitos sobre os povos e relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba isto em toda a terra. Exultai e jubila, ó habitantes de Sião, pelo que é grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que coisa maravilhosa, né? Esse capítulo 2, ele é bem pequenininho, só são 6 versículos, mas é um louvor, um canto de louvor, que também pode ser uma oração. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração e queremos te adorar. Queremos te exaltar, queremos declarar que tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, tu és o amado da nossa alma. Os nossos olhos estejam fitos no Senhor e o Senhor possa sim conduzir os nossos passos. Diante disso, coloco diante do Senhor tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.